Bom dia, boa tarde, boa noite. Como está você? Como foi o seu dia? Aqui onde eu moro é noite ainda, ou perdão, já é noite, né? Daqui a pouco vamos descansar, se Deus quiser, para depois termos um novo dia. Eu quero convidar você para juntos estudarmos a palavra de Deus e vamos continuar estudando sobre os dons do Espírito Santo. Estamos falando sobre o dom de línguas e hoje vamos avançar mais um pouco. Esse é um dom que precisa ser muito bem tratado, muito bem explicado. Ontem algumas pessoas até me fizeram algumas perguntas e por isso eu vou me deter mais um pouco nesse tema para poder ficar bem esclarecido. O nosso propósito não é fazer uma hermenêutica, uma exegese do assunto. O nosso propósito das nossas mensagens são devocionais, são inspirativas, mas nós não podemos deixar que haja dúvidas, né, naquilo que nós falamos. E como eu disse, há uma série de interpretações sobre esse tema, denominações, algumas pensam diferente um pouco uma das outras, mas isso não nos divide, muito pelo contrário, isso só nos faz crescer no entendimento, no conhecimento da palavra de Deus. E aí ontem nós terminamos falando sobre 1 Coríntios capítulo 13, quando o apóstolo Paulo escreve: Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou de um sino que retine, né? Enfim, querido, deixa eu dizer para você, até nós lermos o livro de Atos no capítulo 19, quando os apóstolos estão ali em Éfeso, Paulo mais precisamente, e Apolo está ali ensinando aqueles crentes, o nosso entendimento é que até então essas línguas que se falavam na igreja eram línguas estrangeiras, pois à medida que eles recebiam o dom, eles saíam para anunciar. Mas é aqui na carta de Paulo aos Coríntios que Paulo vai falar de uma forma um pouco peculiar, diferente. Ele vai dizer que ele poderia falar línguas que são faladas na terra e no céu, línguas de homens e línguas de anjos. É aí onde entra a grande questão, porque até quando a gente trata o dom de línguas como sendo uma forma de anunciar a mensagem a outras nações, a outros povos, tudo bem. Mas a maneira como a gente acaba vendo o comportamento da igreja, quando eu falo igreja, eu posso estar me referindo a denominações, né, que assim interpretam. Quando eu vejo o comportamento de algumas igrejas, algumas denominações, eu preciso ler o que a Bíblia fala em 1 Coríntios 14. E aí sim eu preciso fazer um estudo, versículo por versículo, para nós termos um entendimento melhor sobre o dom de línguas, tá? Vamos lá. A minha versão é a Nova Tradução na Linguagem de hoje. E aí eu quero que você, se puder me acompanhar, você acompanhe, prestando atenção, ou se tiver a sua Bíblia, você pode ler. Diz assim: Portanto, esforcem-se para ter amor. Ele começa o capítulo 14 depois de ter falado sobre o verdadeiro sentido do amor, no capítulo 13. E aí ele vai falar: esforcem-se para ter amor. Se Paulo está chamando a atenção da igreja para que eles tenham amor, eu entendo que alguma coisa está acontecendo ali. Paulo está dizendo: olha, esforcem-se. Parece que as pessoas ali não estavam se esforçando. Se Paulo está pedindo para se esforçarem para ter amor, parece que alguma coisa está acontecendo naquela igreja de Corinto. Ele diz: procurem também
ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus, que em algumas versões fala profecia. E a tradução aqui de profecia é ser anunciador da mensagem de Deus, aquilo que está na palavra. O profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus. E Paulo está dizendo: procure ter dons espirituais, mas especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Por quê? Ponto. Porque quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. E aí aqui eu quero entender que Paulo está falando sim de línguas espirituais, de línguas de anjos, porque quando ele diz que ninguém entende, ele está dizendo homem nenhum entende. Na terra ninguém entende, ou seja, só no céu Deus entende. Então é uma língua que não é conhecida nesse mundo. Então diz assim: quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Em algumas versões, mistério. Ele fala em mistério. Então esse dom de línguas que Paulo se refere aqui, em 1 Coríntios 14, são línguas também estranhas, mas que não são conhecidas por homens, em dialeto algum. Só Deus entende. Só Deus entende, porque é uma língua do céu, uma língua angelical, digamos assim, né? Se eu posso usar essa expressão. Porém, quem anuncia a mensagem de Deus fala para as pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. O que Paulo está querendo dizer? Que é melhor que as pessoas falem a mensagem de Deus do que falar em língua estranha. Porque ele está preocupado com a igreja. Ele está dizendo assim, olha, quem fala em línguas fala para Deus, não fala aos homens, não fala para as pessoas. Mas quem anuncia a mensagem de Deus fala para as pessoas, ajudando-lhes e dando-lhes coragem e consolo. Você pensa num tempo como nós estamos vivendo. O que mais as pessoas precisam? Coragem e consolo. É o que as pessoas estão precisando. Então Paulo está falando que isso sim é importante. Por quê? Porque nós estamos no meio de uma igreja. Ele diz, versículo 4, quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo. Mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a toda a igreja. Está entendendo, querido? Quem fala em língua estranha só edifica a si próprio. Mas quem anuncia a mensagem de Deus está pensando no próximo. Não está pensando em si mesmo. Está pensando em si e no outro. Afinal, igreja somos nós. Igrejas é um corpo. Igreja é formada de pessoas. Não é isso? Versículo 5, Paulo vai dizer, Paulo, apóstolo, usado por Deus, ele vai dizer, eu gostaria que vocês todos falassem línguas estranhas, mas gostaria ainda mais que tivessem o dom de anunciar a mensagem de Deus. Por que ele diz que gostaria que todos falassem línguas estranhas? Porque nem todo mundo fala. Mas se todo mundo falasse, seria uma coisa só, um conjunto, uma unidade. E não haveria nenhuma dificuldade de todos, se todo mundo está falando. Enfim, não há nenhum problema se todo mundo está falando. Mas Paulo está dizendo, eu gostaria que todos falassem. É sinal que nem todo mundo fala. Até porque falar em línguas não é obrigação. Dom nenhum é obrigação. Você está entendendo? Quem dá o dom é o Espírito Santo de Deus. Só tem quem Deus quer que tenha. Só se o Espírito Santo quiser que você tenha, querido, senão você não vai ter esse dom. Só se Ele quiser, porque é Ele quem dá, a hora que Ele quer, como Ele quer. Detalhe, para aquilo que é útil. O Espírito Santo não dá um dom para aquilo que é inútil. Está entendendo? Vamos lá, continuando. Quem está falando isso não sou eu, está na Bíblia aqui, tá? Leia, por isso eu falei, leia comigo. Vamos lá. Continuação do versículo 5. Porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em línguas estranhas. Está vendo aí? Paulo não está falando de caráter, de princípios morais, de princípios éticos. Ele está falando de dons. Quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor. Ou seja, a mensagem de Deus tem mais valor. Ele está colocando num patamar de hierarquia. Tá? A não ser que esteja ali alguém que possa interpretar
o que está sendo dito, para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. Na igreja, ele está dizendo, só tem valor o falar em línguas se tiver alguém ali que esteja interpretando a língua que está sendo falada. Para quê? Para que a igreja esteja sendo ajudada espiritualmente. É o valor que tem a língua, quando há alguém para interpretar, no meio da igreja. Caso contrário, é uma coisa pessoal minha com Deus. Mas dentro da igreja, só se tiver alguém que interprete. Versículo 6. Por isso, irmãos, quando eu os visitar, que proveito vocês terão se eu lhes falar em línguas estranhas? É claro que nenhum, a não ser que leve a vocês alguma revelação de Deus, ou algum conhecimento, ou alguma mensagem inspirada, ou algum ensinamento. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para os irmãos de Corinto. E ele diz que quando chegar lá para visitar os irmãos, pessoalmente, ele diz, olha, não tem proveito nenhum eu falar em língua estranha para vocês. O único proveito que a minha visita vai ter é se eu levar alguma revelação, algum conhecimento, alguma mensagem inspirada, algum ensinamento. Isso sim tem valor. Está entendendo? Eu tenho que parar a mensagem por aqui. Infelizmente o tempo é curto, a gente tem tempo, para falar. Mas olha, continua lendo esse texto. Lê até o final, o capítulo 14, que amanhã a gente vai continuar, se Deus quiser. Tá bom? Vamos orar? Nosso Deus, obrigado por ter a tua palavra e ler, conhecer, saber as tuas verdades. Muito obrigado, Deus. Queremos declarar que nós te amamos. Senhor, entrego nossa família, nossa vida em tuas mãos. Peço perdão pelos nossos pecados, Pai. Livra-nos do mal, Senhor. Dá-nos uma noite abençoada em tua presença. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós a ti oramos e agradecemos. Hoje e para sempre. Amém, Senhor. Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no seu coração.